tarde para você que está ligadinho na TV Aparecida. Estamos começando ao vivo a Central da Paixão nessa sexta-feira santa, sexta-feira de silêncio, mas para a gente recordar a redenção que aconteceu no mundo. E aqui comigo no estúdio nós vamos acompanhar a procissão do Senhor Morto. Estão Eduardo Miranda, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Camila, boa noite, irmão Alain. A gente vai apresentar já o irmão Alain, nem precisa de apresentação, né? Todos já conhecem o irmão Alain aqui na TV Aparecida. É uma alegria sempre dividir com você essas apresentações e principalmente no momento tão belíssimo como esse que a gente faz a profunda reflexão. Nós estamos em oração durante todo o dia para a gente refletir sobre o que significou a morte de Jesus Cristo para todos nós, a nossa salvação, uma nova vida, a esperança, né? Já que somos peregrinos da esperança. Muito bom estar com você, irmão Alain, boa noite, boa que noite. alegria. Que bom que nós estamos aqui novamente, viu? Irmão como Alain, peregrinos da esperança, né? missionário redentorista, diretor de arte e pastoral da TV Aparecida, bem-vindo. Muito obrigado, Camila, Eduardo Miranda, todo o nosso time maravilhoso. Hoje você dizia muito bem sua tarde, do nosso departamento de jornalismo aqui da TV Aparecida, fazendo acontecer essa Central da Paixão. Então, que bom que nós estamos juntos e um bom início de noite para você aí na sua casa, que está sintonizado, que está acompanhando. Já nos encontramos várias vezes hoje, nesse dia, nessa sexta-feira da Paixão, sexta-feira maior aqui na TV Aparecida. Tudo é feito com carinho, para que você possa fazer a experiência de um Deus que muito nos ama e que, por amor, nos deu seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Tudo é por causa de um grande amor. E é interessante que nós vivenciamos agora há pouco, às 3 horas da tarde, a celebração da Paixão do Senhor. Meditamos o Evangelho, onde nós recordamos como foi toda a paixão de Jesus Cristo. Depois teve aquele rito para que a gente possa beijar a cruz de nosso Senhor. E agora, irmão Alain, daqui a pouco a procissão do Senhor Morto sai, mas é o momento da gente viver a ausência, é isso? É quando agora nós vamos participar desse momento tão piedoso da procissão do Senhor Morto, nós queremos caminhar com Jesus que deu a sua vida por nós. E nesse espírito, nesse sentido, a gente quer também proclamar a nossa fé. É o que nós já estamos vendo aí com imagens ao vivo, daqui do Santuário Nacional, da Casa da Mãe. Nós não caminhamos com um Deus morto, porque nós sabemos que o nosso Deus é da vida, Deus que não se deixa derrotar. Mas nesse esquife do Senhor Morto, a gente quer sepultar também hoje toda a maldade, todo o pecado, de acordo com a campanha da Fraternidade desse ano, a depredação da natureza, porque se o grão de trigo não cair na terra, ele vai permanecer um grão. Se cair na terra, produzirá frutos, florescerá. Esse é o espírito hoje, quando a gente faz esse momento da procissão do Senhor Morto. E o Santuário Nacional, irmão, eu falava hoje à tarde, né? Eu notei isso um pouquinho antes da celebração da Paixão do Senhor. O silêncio que predominou no santuário, né? É o respeito que as pessoas têm naquele momento. Mas hoje também não é um dia de tristeza, né? Não é um dia da gente ficar de luto, é um dia da gente pensar em todo o amor que Deus nos deu para entregar o seu Filho na cruz, né? A expressão maior do amor está aí e a gente precisa compreender isso, colocar isso no nosso coração para que a gente possa viver de fato a Sexta-feira Santa. Exatamente, eu tenho certeza que 3 sentimentos são importantes brotar nesse dia de hoje no nosso coração, que a igreja lembra como dia de jejum, de abstinência de carne, esse dia de recolhimento, de oração, de meditação, mas especialmente também é um dia de uma imensa gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a esse amor enlouquecido. Santo Afonso Maria de Ligório, um homem apaixonado por Jesus, o Redentor, ele não se cansava de dizer assim: como posso ser amado assim por um Deus? Ele reconhece quanto o Senhor se derramou de amor por nós. Então, gratidão desse amor de Deus pelo ser humano. O segundo sentimento é fé. Fé na cruz de Jesus. Cruz que nós adoramos, cruz que nós beijamos nesta tarde. Não ter medo da cruz. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. E depois, o sentimento da esperança. A Semana Santa, esse ano do Ano Santo,
a gente se santifica meditando a paixão e morte do Senhor, mas nós temos esperança na ressurreição de Jesus, que é o que fundamenta a nossa fé. Então, esses 3 sentimentos de gratidão, fé na cruz e de esperança têm que acompanhar o nosso coração e essa cerimônia que mais uma vez vamos rezar. Nós estamos vendo então o esquife do Senhor morto. Atrás nós vemos a imagem de Nossa Senhora das Dores, que acompanha seu filho. E quem já está lá na porta principal do Santuário Nacional, que vai acompanhar a saída da procissão, é a Letícia Ramacher. Letícia, bem-vinda à Central da Paixão. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, irmão Alain. Boa noite, Eduardo. E boa noite para todos que estão acompanhando a Central da Paixão. Exatamente, estou aqui na porta principal do Santuário Nacional. A gente já vê, né, a esquife daqui a pouco vai sair em procissão aqui pela nave norte, aqui do santuário. Muita gente já com as velas na mão, como a gente pode ver, aguardando esse momento tão esperado, né? O momento dessa procissão do Senhor morto. E claro, muita gente de diversas partes do país estão aqui no Santuário Nacional para vivenciar esse momento aqui na Casa da Mãe, junto de muitos devotos. E uma delas que acabou de chegar, chegou agora há pouco, veio lá de Santa Catarina e veio justamente com uma amiga também que pela primeira vez está vindo ao Santuário Nacional, é a Patrícia. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Queria que você falasse como é que está sendo chegar aqui no santuário, né? Já faz um tempo que você veio da primeira vez e chegar aqui nesse momento, justamente agora para essa procissão. Faz 2 anos que eu passei por aqui e hoje eu retorno de novo. Vim de Santa Catarina, lá de Araranguá. Eu vim porque a minha tia nunca tinha vindo, né? É a primeira vez dela também, a dona Davina, que é tia. E a gente está vivendo agora esse momento, né, de profunda reflexão, da gente vivenciar esse momento. Como que é para você, para sua tia, estar aqui nessa Sexta-feira Santa? Para mim é muito especial, porque assim, lá na minha paróquia, é o Santuário da Mãe dos Homens, né? A gente já vive esse momento também, então eu sempre participei. Então é a primeira vez que hoje eu estou fora de lá, mas estou aqui, na casa dela. Qual é o seu sentimento nesse momento, da gente relembrar, né, todo o sofrimento de Jesus por nós? Para mim é um significado muito importante mesmo. É um estudo para a gente, né, de fé. E para a gente também relembrar um pouquinho de toda a nossa trajetória, agradecer e lembrar que tudo que Ele fez foi por nós. Sim, com certeza, por nós mesmos. Muito obrigada, uma feliz Páscoa para vocês. E a gente está aqui também com a Eliane, ela veio lá de Foz do Iguaçu. Não é isso, Eliane? Uma boa noite para a senhora. Boa noite. Sim, eu sou de Foz do Iguaçu. Daí eu vim pagar uma promessa e aproveitei para passar esse feriado da Páscoa aqui. E essa graça foi alcançada, então? Sim, com certeza. A gente só veio para agradecer, eu e a minha filha e meu genro. E como que é para a senhora estar nesse momento aqui? A senhora participou da celebração pela tarde também? Sim, é maravilhoso. Lá na minha paróquia também tem essa celebração, né? Só que ter a oportunidade, o privilégio de estar aqui neste momento não tem explicação, é inexplicável. As bênçãos serão multiplicadas. Amém. E além do agradecimento da promessa, mais pedidos também nessa vinda ao Santuário Nacional, à Casa da Mãe? Não, acho que é só agradecer mesmo e aproveitar esse feriado da Páscoa para a gente entender o verdadeiro significado da Páscoa, né? Fazer um momento de reflexão, entender o verdadeiro sentido da Páscoa, que não é comes e bebes, né? É jejum, oração, entender qual é o sentido da Páscoa, né? Foi a morte e ressurreição de Jesus. Então, lembrar que foi tudo por nós, né? Muito obrigada pela sua participação, uma feliz Páscoa. Eu que agradeço. Obrigada, uma boa noite também. Olha só, a gente pode acompanhar a procissão, está começando a sair, a esfique com o Senhor morto. Muita gente aqui no santuário, então, acompanhando esse bonito momento da nossa igreja. Camila, irmão Alain. Do Senhor morto, junto com a imagem de Nossa Senhora das Dores, e as pessoas, cada uma com a sua luz. É um momento escuro, né, irmão? A gente vê que até as luzes do santuário são reduzidas, e só amanhã, na vigília, é que a luz de Cristo volta, né? Exatamente. Tudo isso é para nos ajudar nesse espírito da oração, do recolhimento, da meditação, do grande amor de Deus por nós. E é interessante a gente perceber aqui no Santuário Nacional também a devoção do povo a Jesus sofredor.
exatamente olhando nessa Sexta-feira Santa para Jesus morto. E nós vemos o retrato fiel dessa gente que é humilde, que é sofrida, que é cansada, que é simples, que não tem nada, mas conserva no coração, na família, na comunidade, o rico tesouro da fé cristã. Essa procissão é para dizer que a nossa vida é uma procissão diária, essa procissão é para dizer que nós somos peregrinos da esperança, essa procissão é para reafirmar com essa luz acesa na mão, é a chama da fé, o nosso compromisso com Jesus, que ama, que perdoa. Muitos sem igreja, sem religião, que não participam dos sacramentos, eles não falham na Sexta Santa, não. E se lembram de Jesus, que sofre, e com ele se comove, rezam e choram os seus pecados. Então, que esta noite e esta celebração nos lembre também de reacender na nossa vida, no nosso coração, a fé, o amor que vai reflorescer e a certeza da esperança. E que seguimos em caminhada com Jesus, né? Principalmente ao nosso lado e nos mostrando a direção que temos que seguir. Agora, me chamou a atenção, irmão e Camila, foi a última senhora que conversou com a Letícia e ela tem plena consciência do porquê está aqui, do porquê está celebrando o Tríduo Pascal na casa da Mãe Aparecida, poderia ser na paróquia dela, como muitos que estão acompanhando a TV Aparecida também estão fazendo agora, né? Que é o verdadeiro significado da Semana Santa, desse Tríduo Pascal, e que nós vamos viver no domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Então é importante que cada um tenha essa consciência, né, do porquê estamos aqui e o que estamos celebrando, né? Irmão, a Letícia está pronta já para voltar com a gente? Porque a procissão está passando nesse momento, saindo do santuário. Leia, eu volto com você aí. Isso mesmo, acabou de passar aqui em Esfinge com o Senhor morto, também Nossa Senhora das Dores. Eu estou aqui com a Magda, ela que vem sempre aqui ao Santuário Nacional, dessa vez trouxe também uma romaria, né, com muitas pessoas também, mas ela estava muito emocionada aqui nesse momento com a passagem da imagem. Como é que é para a senhora? Já vinha tantos anos e sempre uma emoção? Sempre, tem 65 anos direto que nós viemos, sem contar o da pandemia. E é mistério de Deus, porque é tantas graças, tantas bênçãos que nós recebemos, não tem explicação, a não ser mistério. É só agradecer, só vir, sempre que eu venho aqui, eu estou com coisas para agradecer. Só agradecer e pedir a Nossa Senhora que continue nos protegendo, continue dando força e coragem para todos que evangelizam, principalmente o Santo Papa, os padres, para que esse Brasil e todo mundo chegue até Jesus, né? E não está longe, não. Eles falam que a fé está acabando, não está, não. A fé está cada dia mais viva, só da gente ver. A senhora veio na Páscoa, é diferente de quando a senhora vem em outros períodos aqui no santuário? É diferente. Eu venho sempre aqui, mas sempre eu sinto emoção, mas quando você vê Jesus morto, a dor de Nossa Senhora, a gente vivencia, sabe? A gente vai sentindo todos os mistérios, vai sentindo tudo que ela passou, o que Jesus passou. Não é possível que as pessoas não compreendem e mudem, mas eu acredito na mudança, eu acredito que o coração de cada um vai mudando, porque tem uma força muito maior que é Jesus, né? Que é Deus. Então a Santíssima Trindade está aí. Com certeza, a gente tem que acreditar e tem que ter esperança, né? Estamos no ano da esperança, né? Estamos no ano da esperança, não é à toa. É porque quando as pessoas estão acabando a esperança, aí veio o ano jubilar da esperança, né? A gente carimbando esse passaporte da esperança, indo com mais fé, que tem que ter esperança. Né? Muito obrigada, viu, dona Magna? Uma boa Páscoa para a senhora. obrigada a você. Obrigada. E olha só,
E o Leandro está acompanhando também a procissão e a gente conversa agora com ele. Boa noite, Leandro. Olá, Letícia, boa noite para você, também boa noite a todos que nos acompanham pela Central da Paixão na TV Aparecida, momento de muita emoção, dando início à procissão de Nosso Senhor Morto, essa procissão que saiu aqui da nave norte, passa agora nesse momento próximo aqui ao campanário, são muitos os devotos que fazem essa caminhada de fé em uma procissão silenciosa que nesse momento tem o seu silêncio quebrado apenas pelos sinos do campanário. Muita emoção nesse povo de fé, muitas pessoas de várias cidades do nosso país. Como que é o nome do senhor? Gilmar. Seu Gilmar, o que o senhor está achando de participar da Semana Santa, Sexta-feira Santa, aqui na Casa da Mãe Aparecida, no Santuário Nacional? É a segunda vez que eu venho aqui, então gosto bastante. É bem tranquilo, assim, prazeroso você estar aqui. Passei hoje aqui na Canção Nova, com o Frei Gils lá, foi maravilhoso. E agora estou aqui, estou gostando muito. Entender do senhor também, como que é para o senhor vivenciar a Semana Santa, né? No aspecto realmente da partilha, da introspecção, da confissão também, um coração purificado para receber um Jesus ressuscitado no próximo domingo de Páscoa. É uma semana que a gente tira para estar assim, como hoje, a gente está em jejum, está assim, com o espírito, com o coração amoroso, né? É muito prazeroso, é uma coisa muito boa estar aqui, gosto bastante. O senhor veio com a família? Estou com minha família, minha esposa, Patrícia, meu genro, Ítalo, e a minha filha, Luísa Vilela. Qual é a cidade do senhor mesmo? Sou de Candeias, Minas. Candeias, Minas Gerais. Obrigado ao senhor pela sua participação. Uma ótima Sexta-feira Santa para o senhor. Lembrando também que a procissão dá continuidade, temos imagens gerais da procissão, que continua a sua peregrinação, sua caminhada aqui pelo Santuário Nacional, passando pelos pontos da Casa da Mãe Aparecida. Volto no estúdio nesse momento. Muito obrigada, viu, Leandro? E é interessante, né, irmão? Porque a procissão, ela é uma prática da piedade popular de muitos anos, o povo sempre fez. E a gente vê cidades que fazem uma procissão mais extensa, umas que são mais reduzidas, mas é uma prática comum no Brasil todo, né? Exatamente. E a gente dá esse sentido de que nós estamos caminhando com Jesus e testemunhando a nossa fé. Olha que beleza o símbolo da vela. O nosso povo gosta dos símbolos e a gente tem uma riqueza de símbolos, de personagens que nós vamos celebrando ao longo dessa Semana Santa. E com essa vela na mão, nós estamos dizendo que nós temos fé no Deus da vida. E essa fé no Deus da vida que vai trazer serenidade. O nosso querido Dom Orlando Brandes, nosso arcebispo, hoje na cerimônia da Paixão e Morte, às 3 da tarde, um horário central, hora da misericórdia, ele dizia para nós da gente conservar essa serenidade. E isso é que vai possibilitar a gente olhar para além da cruz, para além do túmulo, onde vai ser colocado o corpo do Senhor morto. E Nossa Senhora está junto, mas há em seu coração de mãe, coração sofrido, coração partido, transpassado, há uma certeza que o amor vai vencer, que a vida triunfará sobre a morte. É por isso que as pessoas, os peregrinos, os romeiros vêm a esse santuário, lugar mariano, que é a casa da mãe, porque aqui também vem para renovar as esperanças, para agradecer. São os testemunhos que a gente ouve dos devotos, não é? O senhor estava falando de símbolo, né? O símbolo maior está aqui ao nosso lado, né? Que é a cruz, que representa muito essa Sexta-feira da Paixão. Inclusive é uma boa oportunidade, a gente que fala muito de reflexão no dia de hoje, irmão, da gente entender porque todos nós temos a nossa cruz, da gente entender qual é a nossa cruz e se estamos dispostos, como Jesus nos convidou, para cada um pegar a sua e carregá-la e sempre ter o amparo, o apoio do Cristo, de Deus, que tanto nos ama e que não vai nunca nos desamparar. Ele é solidário conosco, não é? É outro gesto nosso que nós testemunhamos nessa procissão, um compromisso de solidariedade com o Senhor morto. E interessante percebemos quando nós rezamos a Via Sacra, fizemos isso hoje de manhã, também um outro exercício espiritual muito presente nesse tempo da Quaresma, nós vivenciamos os últimos passos e acontecimentos da vida de Jesus, o seu caminho de dor, de sofrimento. A paixão de Jesus continua acontecendo no hoje da nossa história.
Por isso que o povo se identifica, por isso que o povo reza numa Sexta-feira Santa. E nós aí vamos então entendendo o Deus que desce, Deus que vem nos nossos caminhos, que faz história conosco. E é bonito a gente olhar para a cruz de Jesus, esse convite, viu, Eduardo? E lembrar assim que é o símbolo da nossa fé e da nossa redenção. Essa cruz que nós beijamos com amor, cruz que nós colocamos no alto de nossas igrejas, cruz acima dos túmulos como sinal de ressurreição, a nossa glória no céu, nossa esperança na vida eterna, cruz que convida à oração, cruz que lembra o perdão, o amor, que nos ensina a caridade. Vamos lembrar da cruz que a mamãe faz lá na testa do filho, para bendizer, para desejar graças e felicidade. Os jovens, os adultos, as pessoas de fé têm como testemunho do amor a Cristo. Os sacerdotes, os missionários têm como símbolo da salvação. Os religiosos e religiosas levam essa cruz como bandeira da evangelização. Nos hospitais, colégios, como fonte de esperança para quem sofre e procura o caminho da felicidade. Olha que bonito o convite que a cruz do Senhor, que nós beijamos, adoramos nesta tarde, faz ter para nós como esse símbolo. Santo Francisco de Assis vai olhar para a cruz e vai dizer: eis o livro, a cruz que é soma, que é o mais. Santo Afonso de Ligório olha para a cruz e fala: ó, quanto amor! Então nós queremos vivenciar e testemunhar que cristãos, seguidores de Jesus, nós não temos medo da cruz. E me chamou a atenção na cerimônia das 3h da tarde, porque nós confiamos na cruz, nós temos a nossa cruz, mas nós não podemos crucificar. E Dom Orlando falou exatamente isso, para que a gente não crucifique o irmão, o que a gente vê muito nos dias de hoje, sobretudo quando a gente vê uma epidemia de fake news, e aí a gente está crucificando o outro. E é isso que Dom Orlando nos recordou hoje na celebração das 3h da tarde. A gente vai voltar a falar com Leandro Oliveira, que está em outro ponto ali, acompanhando a procissão do Senhor Morto. Leandro, com você. Camila, continuamos dando sequência à cobertura da procissão de Nosso Senhor Morto nesta Sexta-feira Santa. Agora eu converso com o Evaldo, ele que veio da cidade de Patrocínio Paulista, explicava para mim, fica perto de qual região aqui de São Paulo? Fica perto de Ribeirão Preto e Franca. Fica próximo Franca, capital do calçado ali. É a primeira vez que o senhor e sua família vêm aqui ao santuário na Semana Santa? Não. A gente, assim, todo ano a gente participa. Então, assim, e esse ano agora foi um momento que a gente pôde trazer os amigos da gente junto, né? A gente fica muito feliz de poder trazer mais pessoas com nós, né? Então, sim, é um momento muito santíssimo, assim, para nós, né? Muito glorioso nesse momento. É uma coisa, assim, muito maravilhosa mesmo, tá vivendo esse momento. Converso com o senhor e ao fundo a gente pode ver que tem os familiares, os amigos também que estão ali presentes, um grupo bastante grande. Para o senhor, como que está sendo viver a Semana Santa aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida? Momento que a gente reflete muito sobre a nossa vida, nossas falhas e também abre o nosso coração para receber um Cristo ressuscitado no próximo domingo. Com certeza, esse é um momento assim que a gente pode agradecer muito a Deus, porque é um momento magnífico, né? Um momento muito santificado. Eu acho assim, não tem como não viver esse momento. E poder viver esse momento aqui na Basílica de Nossa Senhora é um momento muito... Não tem explicação. Não tem assim, o tamanho de gratidão, né? Por tudo que a gente tem passado, né? Pelas graças que a gente vem alcançado. Então, assim, é um momento maravilhoso. É um momento muito santificado, que eu até, assim, eu acho que todo mundo deveria viver esse momento. É um momento muito maravilhoso. A gente acompanha o Calvário de Jesus e nas nossas vidas também, nós também temos nossos desafios. Então, a Semana Santa, de certo modo, também é um meio da gente se inspirar em buscar sermos pessoas melhores para o próximo, nos doarmos em amor para o próximo. Com certeza, a gente deve viver doando para o próximo, porque Jesus pregou isso, né? Prega isso, né? No nosso dia a dia. Então eu falo assim, não tem coisa melhor do que a gente poder estar vivendo essa experiência todos os dias, doando para o próximo, sendo melhor para o próximo. Eu acredito que
que é tudo maravilhoso isso aí. É isso aí, a gente tem que, né, viver sempre pro próximo, fazer do melhor e viver para Deus, né, Jesus, né, e sempre ter esse momento o ano todo. Acho que a gente tem que viver esse momento o ano todo. Então, sim, é um momento muito importante na vida do cristão. Maravilha. Obrigado ao senhor pela sua participação. Obrigado. Boa procissão para o senhor, para a família também, Obrigado. a todos que aguardaram aqui essa rápida entrevista. A procissão tem a sua continuidade, estamos acompanhando alguns devotos que continuam passando por aqui ainda, próximo ao campanário. São muitos os devotos, os peregrinos que vieram à casa da Mãe Aparecida já na última quinta-feira, vivendo a Quinta-feira Santa, e também nesta sexta-feira. Durante todo o dia presenciamos milhares de peregrinos chegando aqui à casa da Mãe Aparecida, eles que permanecerão até o próximo domingo, quando será celebrada a Páscoa. Dou continuidade com a procissão, volto com vocês no estúdio, daqui a pouquinho eu retorno com outras informações. Interessante o que o Leandro falou, né? E esse último depoimento, acho que traz muito o que a gente precisa refletir também nesse dia, né? Semana Santa, lógico, a semana maior da igreja, é a semana em que vamos acompanhando passo a passo da morte e ressurreição, principalmente, de Jesus Cristo. Mas a Semana Santa, ela tem que ser o ano todo, é cada dia, todo dia, para a gente renovar a nossa fé, a gente ser uma pessoa cada vez melhor, nos entregando esse amor belíssimo de Deus para todos nós, e é isso, e é fazer o bem. Isso que nos pede Jesus, para que a gente possa ser o Jesus ao outro, ao próximo, irmão. Exatamente, é assumir esse caminho, esse trajeto de Jesus. Interessante quando nós olhamos nos evangelhos, e ontem, Quinta-feira Santa, começando o tríduo pascal, a gente via Jesus lembrando ali, nos deixando 4 grandes presentes, não é? No gesto do lava-pés, o mandamento novo, a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio. E Jesus, ele dá poucas ordens no Evangelho, mas essa ele deu. E ele disse para nós, isto eu vos ordeno, amai-vos. Amai-vos como eu vos amei. E o Evangelho de João ontem começava dizendo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-nos até o fim. Então, seguidores de Jesus, quando a gente caminha numa procissão dessa e a gente sabe que a vida não termina na Sexta-feira Santa, não, nós aqui queremos renovar o nosso compromisso de amor, porque quem ama perdoa, porque é o amor que vai transformar as relações, é o amor que vai fazer com que nós possamos cada vez mais ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Nas outras situações ele propõe, ele faz um convite. Quem quer me seguir, tome a cruz de cada dia. Quem tem ouvidos, ouça, mas isto ele ordena, amai-vos, amai-vos. Viver esse mandamento novo do amor é fazer com que a Semana Santa, com que os gestos de Jesus se eternizem a cada dia. É o compromisso meu, de todos nós, e a gente tem que se perguntar, né? Se nós estamos amando assim mesmo, como Jesus que deu a sua vida por amor. Agora eu queria chamar a atenção para uma outra figura nessa procissão, a de Nossa Senhora, porque a gente sabe que muitos biblistas afirmam, muitos teólogos também afirmam que a primeira aparição de Jesus ressuscitado não teria sido para Maria Madalena, mas sim para sua própria mãe. Inclusive, a biblista que estava no programa de quarta-feira, nessa Semana Santa, o Em Comunhão Especial, houve muito essa conversa também, né, irmão? Então, ali a gente vê que Nossa Senhora ficou de pé aos pés da cruz. E Nossa Senhora das Dores que acompanha todo esse cortejo. Então, Nossa Senhora, ela não é só uma coadjuvante, né, irmão? Ela tem uma participação incrível, né, em toda a vida, em toda a missão de Jesus. Por isso é bom ser devoto de Nossa Senhora. Por isso é bom ser mariano, né? Quanto a gente aprende de Maria. Tem um canto lindíssimo de um saudoso missionário redentorista, o padre Hélio Ataíde, que diz isso: eu canto louvando Maria, ela me ensinou a viver, ela me ensinou a sofrer. A gente reza isso na Ave Maria, ela está agora intercedendo nessa procissão, nessa Sexta-feira Santa e um dia na hora da nossa morte. O padre Pelaquim, na sua lindíssima canção, vai dizer: Nossa Senhora, me dê coragem nos desesperos do coração, nos desesperos da caminhada. E foi isso que ela fez com o Filho Jesus, especialmente no caminho do Calvário. Olha a solidariedade e a nossa solidariedade com Maria. Por isso que amanhã,
Sábado Santo, o nosso olhar se volta para Maria. E a mãe da soledade, né? A mãe da solidão, né? Sempre solidária nas dores do nosso povo. A gente quer pedir a graça, a bendita Senhora das Dores, a Virgem Santíssima. A graça de quê? Da perseverança, nós vamos querer imitá-la. O evangelista diz que ela estava de pé, firme, junto da cruz de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, o devoto de Nossa Senhora também tem que permanecer de pé nas provações da vida, nas cruzes, no câncer, nos sofrimentos, nas desgraças familiares. É por causa da esperança e porque nós olhamos para essas virtudes de Nossa Senhora. Imagine a dor, Nossa Senhora humana, mas fez com que tudo acontecesse da forma que era o projeto do Pai. Ela nunca disse, meu filho, meu filho não vai não. Ela estava lá com o filho. Então aquele olhar sereno, de sofrimento, de dor, é claro, mas transmitiu muito amor. E a gente sabe que é o amor que vai amenizar toda a dor, a gente sabe que é o amor que possibilita ter esperança, seguir em frente, e ela conservava no seu coração essa fé, né? Isso é bom a gente sempre dizer. Essa esperança, foi isso que trouxe serenidade, o equilíbrio para Nossa Senhora, mesmo recebendo, olha Maria lá na encarnação, Belém, no presépio, ela que embalou o menino Jesus nos braços maternos, recebe o filho morto em seus braços. Que fé de Maria, por isso a gente quer ter a fé de Maria. Eu ouvindo o senhor tocou muito meu coração agora, principalmente para a gente falar para as mães que estão em casa assistindo. A gente não tem nem noção de imaginar a dor de uma mãe vendo o filho sendo torturado, pregado numa cruz e morrendo no alto da cruz. Mas Maria, na sua humanidade, ela soube entender o plano de Deus, que era muito maior do que o sofrimento de Jesus, e que a gente vai viver isso no domingo da ressurreição. Era vida nova, era esperança, e ela confiou o tempo todo. É tão bonita essa figura de Maria, de Nossa Senhora, e da cruz Jesus nos apresenta a nossa mãe, né? Eis aí a sua mãe. Então a gente vive esse momento, e esse momento é tão bonito, a gente vai fazendo uma catequese para a gente poder vivenciar o mistério da nossa fé. Camila, quem está lá esperando pela chegada? Lourenço, ela já está lá na tribuna Bento XVI, ponto final ali da procissão do Senhor Morto. Rafa, bem-vinda à Central da Paixão, boa noite. Nós vamos rezando com piedade. Olá, Camila, boa noite para você, irmão Alain e também Eduardo, e claro, a todos que nos acompanham nesse dia de recolhimento, de muita oração e também silêncio, né? Como vocês podem ver, a procissão passa aqui pela tribuna Bento XVI, já passou aqui ao lado da Capela do Batismo, os devotos com suas velas acesas, né, nesse momento de canto e também de muita oração. E como o Leandro e a Letícia já disseram, são fiéis de todo o Brasil que estão aqui nesse tríduo pascal. E eu vou conversar um pouquinho com a Luana, que veio de Minas Gerais com a sua família pela segunda vez. Luana, qual é o sentimento de viver a Sexta-feira Santa aqui na casa da mãe? Qual a reflexão para o dia de hoje? Uma boa noite. Boa noite. É um sentimento inexplicável. Eu vim agradecer a ela, porque graças a ela, com a proteção que ela tem dado aos meus filhos, que o meu filho passou pela cirurgia com a glória dela, e com o manto dela, ela cobriu meu filho com o seu manto, e deu tudo certo, e eu só tenho a agradecer. E eu estou aqui hoje agradecendo a ela por tudo na minha vida e na vida dos meus filhos. Claro que agradecer pela graça, pela bênção alcançada, mas também refletir um pouco dessa questão da Semana Santa, da sexta-feira, e esse amor de Cristo por nós. Como que é trazer também este exemplo para o nosso dia a dia, Luana? Ensinando, né, o amor ao próximo, mostrando que Jesus morreu na cruz para nos salvar, né, para trazer essa harmonia entre nós, que hoje em dia falta muito isso, né? Os nossos filhos hoje não estão aprendendo o que é o amor verdadeiro. Então eu trouxe os meus filhos aqui para refletir sobre isso também e ver que o amor verdadeiro é por qualquer um, independente se é mãe, se é pai, é pelo próximo. Que é isso que Jesus queria, é o amor pelo próximo.
E vivermos isso no dia a dia, essa solidariedade também, não é? Isso, viver essa solidariedade com o próximo. É isso. Eu estou muito alegre, muito emocionada de estar aqui, porque eu sei que ela não me desampara. Jesus está comigo sempre e é só agradecer. Amém. Muito obrigada pela participação, Luana. E boa peregrinação para você, que a caminhada segue também. Muito obrigada. Bom, e são muitos devotos passando por aqui nesse momento tão especial de reflexão aqui na Casa da Mãe. E o Leandro conversa com mais devotos também, com mais fiéis. Leandro? Oi, Rafa. Boa noite para você e também, mais uma vez, a todos que nos acompanham na Central da Paixão. Olha, a procissão já passou aqui em direção à Tribuna Papa Bento XVI, se concentra nesse momento neste local. Por aqui já não tem quase mais devoto nenhum, né? Exceto um casal, aliás, uma família de Belo Horizonte para cá, Natália, Vitor e o pequeno Pedro. Daqui a pouco nascerá também. Como que é para vocês passarem a Semana Santa, a Sexta-feira Santa, aqui no Santuário Nacional? Boa noite. Boa noite. É um momento único de reflexão, de alimentar nossa fé, nossa esperança. É muito importante para a nossa família. E para você, Vitor, esse momento, a Sexta-feira Santa em especial, que nos convida a uma reflexão sobre a vida de Cristo, esses últimos passos dele em direção à sua crucificação e também ressurreição. Para você, como que é esse momento? É um momento único, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem a bênção do nosso filho. Então a gente vai construir a criação dele sempre na fé, ensinando todos os caminhos, princípios de Deus. Vieram pela primeira vez ano passado aqui na Semana Santa no Santuário, gostaram e repetiram nesse ano. Esse ano com o pequeno Pedro, mês que vem já é o Dia das Mães também, né? Celebramos o Dia das Mães. Como que é para você aumentar a família aqui no colo da Mãe Aparecida? É uma bênção de Deus, a gente só tem a agradecer. O Pedro é uma promessa de Nossa Senhora nas nossas vidas e a gente tem que sempre estar agradecendo porque é único, né, a construção de uma família. Maravilha, obrigado a vocês pela participação e também boa procissão para vocês, conclusão da procissão e também Semana Santa Boa Páscoa. Nesse momento tem poucos devotos por aqui, se concentram mais em frente à Tribuna Papa Bento XVI. Camila, irmão Alain, Eduardo Miranda, volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Leandro. Nossos repórteres estão todos aí posicionados. Esse é um momento alto da nossa fé, Sexta-feira Santa. Nós começamos ontem esse Tríduo Pascal, então hoje não tem missa em lugar nenhum no mundo. Nós tivemos ontem a celebração, a Ceia do Senhor, conhecida também como Lava-Pés, hoje a celebração da Paixão e amanhã a Vigília Pascal. Então é uma única celebração nesses 3 dias. E agora a gente vê aí as pessoas chegando já ali ao altar central do Santuário Nacional, também com a imagem de Nossa Senhora das Dores e o esquife aí do Senhor Morto. É um momento também que as pessoas passam ali, né, irmão Alain, e colocam a sua mão ali e pedindo para que o Senhor também possa trazer esperança para todas elas, né, no ano que nós vivemos o ano da esperança. Estava pensando nisso. O que será que a gente deveria colocar no esquife do Senhor Morto, não é? O que é que a gente quer sepultar? E para fazer valer essa Sexta-feira Santa, olha a experiência que nós temos, né? A oportunidade. Sepultar tudo que é mal, colocar o nosso pecado, colocar tudo aquilo que atrapalha a gente viver esse amor que o Cristo nos pede. E eu tenho a impressão que uma oração que deveria brotar do nosso coração, seguindo os passos do Senhor Morto, deveríamos dizer assim, que nós queremos agora e sempre, mesmo que acompanhando essa imagem do Senhor Morto, nos comprometermos em sermos discípulos missionários dele. Alegres, fortes na fé, alegres na esperança, para gritar ao mundo que existe esperança, para dizer ao mundo que junto dele é copiosa a redenção. Quando a gente olha para a cruz do Senhor, e o Dom Orlando fazia esse gesto tão bonito, convidava a todos, né? Que a gente sentisse o abraço do Cristo. Essa cruz abraça toda a humanidade. Isso é a copiosa redenção. E você dizia, hoje em lugar nenhum do mundo tem missa. Por quê? Porque a missa é o Calvário, é o Cristo, é o núcleo, a mensagem da sua vida. A missa eterna é o Cristo vítima, altar,
cordeiro, sacerdote, se doando na cruz para a nossa salvação. Eis aí a copiosa redenção. A que ponto chegou a prova desse grande amor? Achei tão bonito que o senhor disse, colocar a falta de amor que existe hoje na humanidade aos pés de Cristo, né? Porque essa falta de amor a gente vê diariamente, seja na guerra, na Ucrânia, seja no conflito na Terra Santa, Terra de Jesus. Na Terra de Jesus, a gente vê tanta violência, conflitos em vários outros países. Para nós aqui, a violência urbana, em que a gente se cansa até de ligar a televisão, infelizmente, e ver o noticiário. Aqui na TV Aparecida não tem isso não, viu, irmão? Aqui a gente só coloca coisa bonita, coisa de Deus, para a gente poder levar essa esperança que a gente tanto está falando, né? Mas é essa falta de amor. E a gente precisa entender, compreender por que Jesus morreu na cruz por todos nós, para a gente fazer brotar esse amor no coração daqueles que governam, daqueles que têm o poder de decisão. E a nossa esperança é essa, para que o amor finalmente brote no coração deles. E aí, ainda pegando carona no que o irmão estava falando, e nisso também, o ano santo que nós vivemos hoje, o Jubileu da Esperança, o Papa Francisco, ele utiliza a carta de São Paulo aos Romanos, porque quando Cristo foi morto, aí a gente viu aí, então, Cristo é morto, os romanos passam a ser perseguidos por serem cristãos, em todo o contexto da Roma Antiga. E aí vem São Paulo e fala, olha, não desanimeis, né? A esperança não decepciona. E quem é essa esperança? É Cristo. Ele não decepciona, por isso a esperança não decepciona, não desanima, e essa é a lição que a gente tira do dia de hoje, não é mesmo? A gente vai voltar a falar com a Rafaela Lourenço, que está lá também com um devoto. Oi, Rafa, volte aqui e fale conosco. É isso mesmo, Camila, né? A maioria dos devotos, os fiéis, já voltaram aqui para dentro do Santuário Nacional, até o altar central, mas a Cristina, ela ficou aqui no momento ainda de oração, aqui com a sua vela, refletindo um pouco mais, e a gente aproveitou para conversar com ela, que traz uma graça, né? Até aqui ao colo da mãe. Cristina, que vem de São Paulo, é diferente viver esse tríduo pascal aqui no Santuário Nacional e fazer essa peregrinação também, Cristina. Boa noite. Boa noite, sim, com certeza, faz toda a diferença. É muito maravilhoso, é muito emocionante essa procissão. Nossa, nunca vi uma procissão assim aqui. Sempre vinha de Romaria um dia só e vim passar a Páscoa aqui, é maravilhoso. Vim o ano passado, fiquei 2 dias, amei. Esse ano eu estou aqui, não vou perder mais. Fica até domingo? Fico aqui até domingo e vim pagar uma graça alcançada da minha filha. Compartilhe conosco também um pouquinho dessa graça, é claro. Sim, ela foi para fora do Brasil e estava perdendo a faculdade por causa da cidadania e não dava para ficar, e eu orei. Eu vim o ano passado aqui, orei muito e falei que o ano que vem eu vou vir, vou trazer a foto. Ela conseguiu cidadania, ela conseguiu bolsa lá fora, que é uma coisa, é muito impossível, e eu vindo aqui, orando, ajoelhando, consegui. E esse ano eu estou aqui. E eu alcancei a graça da minha filha, conseguiu bolsa, estudou, acabou a faculdade esse ano agora, e está vindo o ano que vem, e o mês que vem ela está aqui. Graça. E a gente fala muito dos imigrantes que vêm até o Brasil, né, buscando mais oportunidades, mas muitos brasileiros também indo para outros países, né, em busca de estudo, de outras oportunidades também. Nesse tempo de tanta guerra, não é, Cristina, que a gente precisa pedir por paz, assim como o Papa Francisco tanto nos pede também. O que a senhora acha aqui, para a gente refletir neste momento, nesta Sexta-feira Santa, que o mundo precisa mudar, né, que a gente precisa refletir e também mudar no dia a dia, claro? Com certeza. E se não tiver essa fé, se não tiver esse local para a gente vir, nossa, a gente não consegue. É aqui que a gente consegue força para sobreviver no dia a dia. Nesse Brasil, tudo difícil. E aqui a gente se alegra. Aqui a gente vem, a gente tem paz, a gente volta no outro ano feliz. Por causa que o ano de batalha foi vencido com tudo, e estamos aqui agradecendo a mãe. É muito bom estar aqui a Páscoa. Muito obrigada, Cristina. Obrigada, viu, pela participação da senhora. Boa Páscoa também. Bom, assim como a Cristina, né, a gente até aproveita, são tantos devotos, né, que também vêm trazer pedidos, refletir, é claro, aqui a Sexta-feira Santa, mas também a agradecer. São muitas bênçãos alcançadas e trazidas aqui ao colo da Mãe Aparecida. Eu volto com vocês no estúdio.
Volta, mas não sai daí, tá, Rafaela? Você continue com a gente aí, porque a gente quer bater um papo com você, eu, Camila, irmão Alain. Primeiro, né, irmão e Camila, parabenizar a Rafaela pelo belo material que a TV Aparecida, o nosso jornalismo, preparou para a celebração da Semana Santa, especialmente hoje, na Sexta-feira Santa, trazendo para os dias de hoje. A gente estava falando em conflito, em guerra, em violência, mas também das mazelas sociais, tanta gente que sofre. E assim, a proposta nossa, na hora que a gente discutiu, viu, irmão, esse arquivo A, Calvário Social, foi justamente da gente enxergar no rosto daqueles que mais sofrem, o rosto de Jesus, e se compadecer do Jesus que está próximo, está na nossa frente ali, e muitas vezes nós ignoramos, nós olhamos e viramos o rosto para não querer enxergar. Mas é esse Jesus que a gente está vendo agora, que é o nosso irmão, morador em situação de rua, que são os migrantes, né, que você acompanhou tanto. Eu acho que a Rafa pode até trazer um pouco, acho que a Rafa nos ouve. Rafa, eu queria que você falasse da sua experiência, como foi gravar esse material, vendo esse rosto do Jesus sofrido no irmão. E foi um material lindíssimo, já está disponível no YouTube, você pode acessar o YouTube da TV Aparecida. Mas fale para nós, então, da sua experiência gravando esse material. De fato, né, Camila? Eu falo da minha experiência, mas um pouquinho antes de todo o trabalho de toda a equipe, né, em apurar, em ver para onde que a gente pode ir, como chegar neste local, como conversar também com esses irmãos. É um trabalho minucioso, né, tão detalhista por trás das câmeras, também a equipe que estava comigo nas ruas, né, Diego e Leandro, a nossa produtora Tatiane, e assim, a experiência como profissional, mas também como ser humano, é muito rica, né, porque, como o próprio Eduardo disse, a gente vê a face de Jesus, né, no outro, no irmão. Essa invisibilidade da sociedade para com essas pessoas que vivem em situação de rua, mas também por muitas vezes os imigrantes que vêm para o país, né, buscando oportunidades melhores de vida. A gente fala do ano santo, né, somos peregrinos da esperança, como bem lembrado por Dom Orlando Brandes também hoje à tarde, até porque da cruz vem o amor, mas também vem a dor e também o amor. É a esperança no olhar de cada um que a gente pode ver ali e chegar e conversar de fato com eles, né, de igual para igual, porque infelizmente a gente vê muitos julgamentos das pessoas que estão numa situação como essa. Talvez alguém que esteja nos acompanhando agora tenha um familiar, tem algum amigo que está na situação de rua, no vício de drogas. Então a gente não tem que julgar o outro, muito pelo contrário, a gente tem que dar a escuta, a gente tem que parar um pouco, sabe, e se colocar no lugar e pensar como que eu posso, talvez, ajudar este irmão? Então, assim, este programa está encantador, ele está forte também, mas traz histórias reais. A gente buscou retratar a paixão, morte e ressurreição de Cristo nas chagas, nas dores, nas mazelas que Cristo ainda carrega da humanidade. Então, tem histórias de superação também, né, para a gente trazer, é claro, aquela esperança, assim como a ressurreição de Cristo, agora um domingo de Páscoa, para todos nós, né, esse amor maior em relação à humanidade. Então, está um programa que enche o meu coração de orgulho de todos e de muita gratidão por cada um que abriu assim a sua vida para compartilhar um pouquinho da história com a gente, com toda aquela humildade, com uma sensibilidade, e a gente poder também, né, de uma forma humana, acolhedora, compartilhar com o pessoal de casa através do canal da Mãe Aparecida. Ô, então, Rafa, só gratidão. Eu quero perguntar uma coisa para você, a Camila também está aqui do meu lado. A gente aprende na faculdade que para ser jornalista a gente tem que ser imparcial e ser impassível diante da dor do outro. Mas não é assim que funciona, né? Em especial para mim, que estou aqui na TV Aparecida desde a sua inauguração em 2005 e tenho uma história com a Rádio Aparecida, com a Fundação Nossa Senhora Aparecida, eu sempre levei o jornalismo para o lado humano. E eu me entrego sim às reportagens. Não tem como a gente se emocionar ao ver a dor do outro na nossa frente, né? Eu fui para o Haiti, eu trouxe essa ideia de fazer esse calvário social a partir do que eu vivi no Haiti, inclusive. De ver a dor do outro e escutar de um frei em Porto Príncipe, que tem um grande projeto social, em que eu falava, quem é o outro? É o Jesus. O Jesus está na sua frente, o Jesus que sofre está aí. E logo antes, um pouco antes, entrei nas penitenciárias, nas carceragens, e a Pastoral Carcerária, que faz um belíssimo trabalho. Hoje eu tive a alegria de encontrar aqui no santuário a irmã Petra, que é a coordenadora nacional da Pastoral Carcerária, e ela falava muito isso para a gente. Vocês vão entrar sem preconceito,
vocês vão se despir de todo o preconceito que vocês têm e não olhar o que o outro fez. Esqueça o crime que ele cometeu, mas veja ali um ser humano que está ali, um ser humano que sofre, é o Jesus que você está vendo e que está pedindo para você olhar um pouquinho para ele e se compadecer do sofrimento e da dor dele. Então acho que é muito isso, né, Rafa? A gente se entregar como humano também, não só como jornalista, né? Mas assim, nós somos profissionais, nós estamos para contar histórias, mas também para viver as histórias, né? Com certeza, e até falando um pouquinho de emoção, né? A gente é ser humano, não tem como. E nesta emissora também isso é muito diferente, né? Porque a cada trabalho, a cada material que a gente prepara, né, para quem nos acompanha, é de uma forma evangelizadora e muito acolhedora também. Então não tem como a gente não entregar o nosso coração, né, a nossa fé a cada VT, a cada Arquivo A, Desafios da Igreja, Aparecida Debate, TJ Aparecida, toda a nossa programação da Rede Aparecida como um todo. Mas falando de emoção, Eduardo, eu vou até deixar aqui, né, uma informação para vocês também, que a equipe toda se emocionou, né? As lágrimas que caíram, né, durante essa gravação não foram apenas as minhas, mas também a equipe que estava por trás das câmeras também se emocionou. E é aquele momento de, opa, sabe, se colocar no lugar do outro, de se emocionar com ele também e de fato a gente perceber que sim, nós somos todos irmãos, né? Então foi muito enriquecedor, foi um prazer trabalhar neste projeto e que venham muitos outros e ainda mais para esta semana, né? Então, Calvário Social, que foi ao ar hoje, a 1h da tarde, como a Camila disse, está disponível também no nosso canal no YouTube. É um convite para todos, como a gente tem batido na tecla, para além das orações. A gente enxergar no dia a dia, na nossa rotina, olhar de fato na rua, não passar, sabe, nessa correria do dia a dia que a gente tem também, mas olhar para o outro com um olhar de amor, com um olhar mais humanizado. E também, é claro, os frutos diários de ressurreição. Nesse caminho de conversão, a cada vitória, pode parecer pequena, né, uma conquista, não, ela é muito grande. Então, assim, um dia que uma pessoa deixe de usar drogas é muito, e é mais um dia, e a gente tem que comemorar isso também, por essa família, por essa vida. Então, é um convite para além das orações, mas também a gente enxergar isso no outro, com cuidado, com carinho e com muito amor. Eu volto com vocês. Irmão, gostaria de falar algo para Rafa? Eu estou parabenizando em nome de todo o jornalismo, né, Camila? Parabéns. A gente quer cumprimentar sim, viu, Rafa? Claro, é que toda a equipe, mas as suas palavras lá, os seus dizeres também, tudo muito bem fundamentado. E quando a gente olha esse calvário social, a gente tem que pensar que a condenação de Jesus foi exatamente por isso. Então nós estamos no caminho certo também, né? Jesus marcou a história com mais humanismo, com mais sentido, com mais esperança, e vocês vão fazer um trabalho exatamente para dizer essa paixão de Jesus que acontece ainda hoje. Está vendo a Via Sacra? Aumentaram os personagens, mudaram-se as vestes e ficou mais longo o caminho que vai da condenação à ressurreição. É o Cristo que continua vivo nos seus ombros, nesses seus membros, e que continua a sofrer e a morrer por nós nessa rua da amargura, que corta nossos bairros, as cidades, as favelas, que está lá na Amazônia, de norte a sul, de leste a oeste, de nós que sofremos aí consequências, como, por exemplo, nós vimos também no Desafios da Igreja sobre a ecologia integral em sintonia com a campanha da fraternidade. Então a gente quer parabenizar esse jornalismo da TV Aparecida, tão cristão, tão humano e que se envolve nas feridas, nos dramas, na realidade do nosso povo. Isso é a gente viver tudo aquilo que nós rezamos. Senão, vira tudo um teatro, vira tudo só uma piedade e não se concretiza na prática da nossa vida. Parabéns. Tem imagens aí, irmão. Vale a pena, vai passar Rafa, de novo, não vai? Vai. Rafa, parabéns pelo seu trabalho. Fica aí, daqui a pouco você volta de novo. Parabéns pela sua sensibilidade. Amanhã, às 4h45 da tarde, aqui na TV Aparecida, você pode rever esse material. Se não viu, não perca. Está excelente, viu? A gente volta a falar agora com Leandro Oliveira. Ele já está no interior do Santuário Nacional. Vai conversar com o Padre Jorge Américo, prefeito de igreja aqui do Santuário. Leandro, com você.
Exatamente, Camila. Ao redor do altar aqui são muitos os peregrinos que vieram de vários lugares do Brasil. E essa emoção que o Eduardo, que você e também o irmão Alain, Rafaela também citaram, que a gente, enquanto comunicadores, sente na hora de entrevistar os devotos, os missionários redentoristas também sentem, pois eles estão aqui justamente no acolhimento a esses peregrinos que passam em milhões a cada ano aqui no Santuário Nacional. É justamente sobre o acolhimento que eu falo com o Padre Jorge Américo, prefeito de igreja, como que é para o senhor, tem sido para o senhor esse tríduo pascal, o acolhimento aos peregrinos que chegam aqui muitas vezes com o coração ferido, saem com o coração restaurado. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos aqueles que nos acompanham através da TV Aparecida. O santuário todo dia é o lugar do acolhimento, né? E nesta Semana Santa, o santuário, de uma forma mais intensa, recebe um número mais expressivo ainda de peregrinos que vêm justamente para passar este tempo de graça, que é o tempo da Semana Santa. E ao longo dos dias, desde o domingo de Ramos até o presente dia, nesta Sexta-feira Santa, o número gradativamente vai aumentando. Romeiros de todas as partes do Brasil e também de outros países têm vindo aqui à Casa da Mãe para viver este momento muito importante para nós, que é a Semana Santa. E claro, dentre as inúmeras celebrações, nós temos aqui no santuário a possibilidade de celebrarmos todos os dias com os romeiros, com os peregrinos, com os devotos, o sacramento da penitência e a confissão. Então, aqueles que vêm ao santuário, você que está vindo para o santuário para passar estes dias aqui conosco, procure a Capela das Confissões aqui no santuário para celebrar o perdão, para celebrar a misericórdia. A igreja recomenda a confissão ao menos uma vez ao ano por ocasião da Páscoa. E a programação nossa você pode encontrar disponível no portal a12.com. Lembrando que amanhã, ao longo de toda a manhã e tarde, nós teremos paraliturgias, que são celebrações que nos introduzem ao mistério que nós iremos celebrar à noite. E à noite, a partir das 20 horas, a nossa solene vigília pascal, presidida pelo nosso querido arcebispo Dom Orlando Brandes. Essa sensibilidade que fica ainda mais viva, aguçada na Semana Santa, em especial hoje, na sexta-feira, por que a gente sente ela? Eu sempre olho para este dia com muita atenção, porque aquilo que nós celebramos, que é o mistério da morte do Senhor, de Maria que acompanha o seu filho no momento da dor, do sofrimento, da morte, é a dor que todos passamos. E certamente a emoção toma conta ainda mais daquelas pessoas que estão vivendo o luto, estão vindo aqui ao santuário buscar um pouco mais de esperança para a vida. Desde que o Senhor faça um convite então aos nossos telespectadores, aos romeiros que também estão aqui em Aparecida, em relação à programação do Santuário Nacional para este sábado. Então, neste sábado, aqueles que estão vindo para Aparecida, que possam primeiramente fazer uma boa viagem e que Nossa Senhora possa acompanhá-los até aqui. E amanhã, a partir das 7 da manhã, nós já temos a primeira celebração aqui no Santuário Nacional, a oração das laudes. Depois, às 9 da manhã, a meditação das dores de Nossa Senhora. Depois, terço e outras meditações, catequeses, que vão nos introduzindo para a celebração maior, que é a Vigília Pascal. Então, nós aguardamos, nós esperamos com muito carinho os nossos devotos, os nossos romeiros, que já estão a caminho de Aparecida. Obrigado, bom trabalho para o senhor, para todos os missionários redentoristas, porque trabalho aqui sobra. Só aumenta o trabalho aqui. Graças a Deus, é a bondade do povo, é a mãe que atrai todos nós aqui para nos encontrarmos com o seu filho. Maravilha, obrigado ao senhor mais uma vez. A gente vai dando continuidade à conclusão da celebração aqui no altar central, essa conclusão da procissão também de Nosso Senhor Morto nesta Sexta-feira Santa. Eu volto com o estúdio e, dentro da possibilidade, retorno também com outras informações aqui da Casa da Mãe Aparecida. Camila, irmão Alain, Eduardo, com vocês. Tá combinado, Leandro, obrigado pela participação, continue aí conosco, que ainda temos um tempo aqui na Central da Paixão, né? Para a gente poder estar conversando, essa catequese. Eu sempre falo que é uma catequese e a gente vai evangelizando a partir das celebrações, no caso hoje, a Sexta-feira Santa. Aliás, irmão, Sexta-feira Santa é dia de Via Sacra, né? Isso mesmo, e aqui em Aparecida tem um costume muito bonito, toda sexta-feira da Quaresma, 5 horas da manhã,
acontece a Via Sacra no Morro do Cruzeiro, aqui do Santuário Nacional de Aparecida, né? Que se percorre as estações, né? Exatamente desse Calvário de Cristo, né? Rezando, meditando os últimos acontecimentos, essa paixão de Jesus. E é bom quando a gente lembra da Via Sacra, e hoje também aconteceu aqui em Aparecida, em 2 horários, às 5 da manhã e às 8 horas da manhã no Morro do Cruzeiro. Às 9 da manhã, você deve ter rezado conosco aqui do altar central também do santuário. Um jeito diferente esse ano, exatamente com muita espiritualidade, meditação, para que a gente pudesse compreender Deus solidário, Deus que enfrenta, que entra na nossa história, que percorre os nossos caminhos. E aí a gente sempre olha para essa cruz, né? Interessante que você tenha também uma cruz na sua casa. Essa cruz em casa vai fazer a gente aumentar a esperança, vai fazer a gente ter firmeza na fé, vai fazer a gente, assim, propagar cada vez mais a caridade, as boas obras, a vitória contra os males, a bênção para a sua casa. Essa cruz que nós amamos, que nós adoramos, que nós beijamos, essa cruz vazia, porque o Senhor morto agora, estamos acompanhando essa procissão do Senhor morto, mas essa cruz que vazia, grita, clama por tanta gente ainda curvado sob o peso de uma cruz nos dias de hoje. E a nossa equipe estava lá, né? O irmão falou da Via Sacra, o Morro do Cruzeiro. Nossa equipe acompanhou, né, Camila? Isso mesmo, vamos ver então. Vamos ver, a Gabriela fez pra gente. Gabrieli, vamos lá. A Sexta-feira Santa em Aparecida. O Morro do Cruzeiro, mais uma vez, se transforma em caminho sagrado. Centenas de fiéis se reuniram para participar da Via Sacra, revivendo os últimos passos de Jesus até o Calvário. Nessa sexta-feira da Paixão Morte de Jesus, somos chamados a refletir o seu mistério, né? A sua caminhada rumo à nossa salvação, né? Mas que passa, primeiramente, pelo sofrimento da carne de Jesus, ele que injustamente vai ser acusado, depois condenado, levado à morte. Então todo cristão é chamado a reavivar, a reviver, a fazer esse memorial da paixão de Jesus e a sua morte, para que também nós possamos rever a nossa caminhada e despertar em nós o que em nós ainda precisa morrer para despertar em nós essa conversão a Jesus Cristo. A tradição da Via Sacra no Morro do Cruzeiro iniciou em 1925, quando um crucifixo foi colocado no topo do morro para celebrar o jubileu daquele ano. Desde então, a prática se firmou como uma das manifestações de fé mais importantes da Quaresma, especialmente na Sexta-feira Santa. Este casal de Curitiba faz a caminhada há 20 anos. Olha, para nós é muito gratificante. A gente gosta de vir, já recebemos umas graças e é cansativo, mas a gente gosta de vir. E para o senhor, como é essa experiência? Renova o espírito, né? E melhora até de saúde e tudo. É muito bom aqui. São cerca de 900 metros de caminhada. Os peregrinos enfrentam a subida íngreme do morro em um gesto de devoção e penitência. É uma jornada que ultrapassa o esforço físico, tornando-se um caminho espiritual de conexão com o sofrimento e o amor de Cristo. Mesmo com o cansaço, que faz essa caminhada valer a pena para a senhora? Vixe, vale muito a pena, viu? Muitas graças, né? A gente alcança e vim também para pedir uma graça ao meu filho, né? Em cada passo, oração, em cada estação, uma reflexão. Pelo caminho, o povo reencontra a própria fé. A paixão de Cristo aconteceu há mais de 2000 anos, mas seus instantes finais ainda pulsam nos rostos dos fiéis. Cada gesto, cada lágrima e até o silêncio revelam um verdadeiro entendimento do amor que se derramou na cruz. O que faz essa caminhada valer a pena para a senhora? Muita motivação. Muita fé. É a primeira vez que a senhora participa? Primeira vez. E como é para a senhora ir relembrando os últimos passos da vida de Jesus e entender esse amor que se derramou por nós na cruz? Olha, é triste e é maravilhoso, né? Porque ele morreu na cruz por nós, né? E muitas pessoas não se entendem. Mas
E eu, graças a Deus, entendo. Rodrigo, o que você está achando aqui dessa caminhada? Muito legal, é a minha primeira vez. Para você, qual a importância de desde cedo, né, já trazer as crianças aí para essa caminhada, para entender o verdadeiro sentido da fé? Eu acho muito importante, né? Porque hoje o mundo está muito difícil, né? Então, assim, quanto mais antes a gente mostrar a verdade, o esforço que Jesus fez para nos salvar, né? É muito importante. Este ano, a Via Sacra também reflete o chamado da campanha da fraternidade, que nos convoca a cuidar da casa comum. A cada parada, então, nós temos uma contemplação da vida de Jesus, são 14 estações, e nós estamos utilizando o material da campanha da fraternidade. Então, além de refletir a vida de Jesus, nós também refletimos o sofrimento que a criação vem passando ao longo do tempo, com a mortificação, com o exagero do consumo, tendo em vista que a campanha nos pede para guardar a criação. Sentir o peso da cruz é também sentir a força do Cristo ressuscitado, que mesmo na dor nos revela o poder da fé e da esperança. Muito obrigada, Gabi, por trazer essa reportagem para a gente. E daqui de Aparecida, lá no Vaticano, a gente também quer falar um pouquinho do Papa Francisco. Ele não esteve presente fisicamente nas celebrações dessa Sexta-feira Santa, mas ele escreveu os textos da Via Sacra de hoje, e a Via Sacra que é meditada lá no Coliseu, em Roma. E o padre aqui, agora há pouco, falou sobre essa questão de deixar o consumismo de lado. O Papa Francisco escreveu no texto da Via Sacra que nós precisamos entender que os esquemas de Deus são diferentes dos nossos, né? É o convite de sair dos nossos próprios esquemas e compreender a economia de Deus, que não mata, não descarta, não esmaga. É humilde e fiel à terra. O Papa Francisco também falou que no mundo de algoritmos, a economia de Deus não descarta, mas repara. Então, o Papa Francisco trazendo todo esse contexto de que nós precisamos mudar a nossa forma de ver o mundo nos dias de hoje. A gente volta a falar com o Leandro Oliveira, que está ali no interior do Santuário Nacional, acompanhando os últimos minutos ali da procissão do Senhor Morto. Leandro, com você. Pois é, Camila, existe agora uma grande fila aqui de devotos indo em direção ao Nosso Senhor Morto, na conclusão da procissão aqui no altar central do Santuário Nacional. São muitos peregrinos, como dissemos já em outras entradas, e surpreende, inclusive, também que muitos deles, muitos emocionados nesse momento, sempre acolhidos pelos colaboradores aqui do Santuário e também pelos missionários redentoristas. Padre Ferdinando, prefeito de igreja, fala comigo nesse momento. Padre, esse acolhimento é um acolhimento fundamental para quem vem de todo lugar do Brasil, aqui na Casa da Mãe, em especial nesta Sexta-feira Santa. Dá para sentir o devoto nessa Semana Santa com o coração mais receptivo, ainda mais aberto a Maria e também ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite para o senhor. Muito bem, saudação fraterna a você e aos telespectadores. É claro, o peregrino que vem ao santuário, ele vem de coração aberto para celebrar a sua fé. O dever nosso, que temos a responsabilidade, os missionários redentoristas, de conduzir a pastoral no santuário, tem que estar aberto para acolher esse peregrino que vem. Afinal, se nós que temos o ministério sacerdotal, o povo também tem o sacerdócio batismal e, portanto, somos esse corpo de Cristo, né? É claro, o santuário é a grande expressão de fé do povo de Deus. Como estamos sentindo nessa Semana Santa, um aumento do número de peregrinos, e isso é um bom sinal. Sinal que ele encontra o lugar para ele manifestar a sua fé, um lugar que ele sente que é a sua casa, e isso é fundamental. Então, o nosso dever é mesmo acolher o peregrino que vem. Ainda mais nesse ano, né? Peregrinos da Esperança. Nós estamos observando aqui que alguns corredores do santuário já começam a ficar um pouco mais vazios, porque os peregrinos passam pelo corpo de Nosso Senhor, fazem uma oração e deixam já o interior aqui do Santuário Nacional. Esse contato, o que representa para cada peregrino, para cada devoto? O que passa no coração de cada um não dá para medir. Porque a isso nós chamamos piedade popular. Não é religiosidade popular, é piedade popular.
Ou seja, existe uma presença do mistério da fé no coração da pessoa e que ela consegue expressar do seu jeito. Então, é claro, o tocar na imagem é tocar na própria vida. Acompanhar a procissão do Senhor morto não é dar graças a Deus pela morte do Cristo, é ter a certeza de que pela morte dele nos veio a vida. Então eu diria, essa reverência, esse toque, o que é importante na imagem do Senhor morto, na Senhora das Dores, é reconhecer que nele está a vida. Então, Deus abençoe. Então aquilo que é da piedade popular, na verdade, é a grande reverência à vida como dom de Deus e o Cristo que venceu a morte com a sua ressurreição. No último domingo, domingo de Ramos, a gente também falou sobre a confissão, pedir perdão, reconhecer as nossas falhas para aceitar um Cristo ressuscitado, já no próximo domingo de Páscoa. Aqui ao santuário existe um grande mutirão de confissões todos os dias. Neste sábado, o peregrino que estará presente aqui pode também procurar por essas confissões e também reconhecer as suas falhas enquanto ser humano, enquanto pecadores. O sacramento da reconciliação, ele é muito próprio de todo santuário. Todo santuário tem que ter a disponibilidade de sacerdotes para atender o peregrino, né? Então aqui não podia ser diferente e por isso todos os dias de manhã e à tarde há sacerdotes disponíveis para atender as confissões. E quando não conseguimos atender individualmente, nós temos a celebração comunitária da penitência, que é válida, né? E que a Igreja permite que o celebremos, que Dom Orlando, como primeiro responsável do santuário, então, nos permite fazer, né? Então a gente já deixa claro que é uma confissão válida de qualquer forma, dentro do ano jubilar, de modo individual também. E por quê? Porque o santuário é o lugar da reconciliação, né? O Pai que nos reconcilia por meio de seu Filho Jesus. Então a confissão é um momento bonito dentro do santuário, em que aquele que vem vai caminhar na busca de Deus, né? É o que Nossa Senhora quer, que busquemos o seu Filho, que escutemos o que ele nos ensina no Evangelho e que vivamos tudo isto. Nossa Senhora nos leva até Jesus. Estamos em uma caminhada nessa Semana Santa. Como que a gente pode se preparar neste sábado para que a gente viva um domingo de Páscoa diferente, que faça diferença de fato na nossa vida? Acho que é muito simples e ao mesmo tempo muito profundo celebrar o Sábado Santo. E eu parto do jeito de Nossa Senhora aos pés da cruz. Maria caminhou com Jesus, né? Desde Belém até o alto do Calvário. Nós vemos lá no alto da cruz não uma mulher prostrada, mas uma mulher em pé. Isto significa que todo aquele que é fiel permanece em pé. Então, neste Sábado Santo, é olhar para Nossa Senhora como um modelo de fé, como um modelo de seguimento de Jesus, né? Além, claro, de toda a sua maternidade, como mãe da Igreja, como mãe de cada um de nós e de todos nós, como povo de Deus. Então, celebrar Nossa Senhora é celebrar a fidelidade a Nosso Senhor. Padre Ferdinando, obrigado ao senhor pela sua participação. Bom trabalho para você e também a todos os missionários, colaboradores também aqui do Santuário Nacional, que fazem essa acolhida já há muitos anos e continuarão fazendo. Tá bem, obrigado e que Deus abençoe esse trabalho que sabemos de comunicação de vocês, que é sempre exigente. A pessoa vê a imagem, mas não sabe os milhares de detalhes e de tanta gente, né, que está lá na suíte nesse momento para transmitir toda essa riqueza, essa beleza de nossa fé. Deus o abençoe também. Amém. Muito obrigado mais uma vez ao Senhor. A gente conclui aqui no altar central. A Rafaela Lourenço está em outro ponto do Santuário Nacional, próximo ao coral. É isso mesmo, Rafa? Traz pra gente novas atualizações, devotos que falam com a gente nesta Sexta-feira Santa. É com você.
Isso mesmo, Leandro, bem aqui em frente ao coral, né, no Santuário Nacional. São muitos fiéis, né, com demonstrações de fé. Uma família, agora eu converso com uma família de Cristalina, de Goiás, que acabou de passar aqui pela imagem, né, do Senhor Morto, fez os seus agradecimentos, seus pedidos também. O William, a Célia, Dona Malva e também a Dona Neuza, né? Mais uma vez aqui na casa da mãe. Qual que é o sentimento, né, William, de viver a Páscoa, esse momento aqui de Sexta-feira Santa, com a família ao lado, é claro? É muito bom, né? Muito bom estar aqui. Sempre que a gente pode, a gente vem, quase todos os anos, né? Mais para louvar a Deus, agradecer e sempre para pedir mais um pouquinho também, né? Que sempre deixa de pedir. Mas nós temos mais a agradecer do que para pedir para Nossa Senhora Aparecida. É uma bênção de estar aqui, como minha esposa fala, é um pedacinho do céu aqui. Esse pedacinho do céu, o Célia, como que foi participar também da procissão, né, do Senhor Morto, passar aqui pela imagem agora, como que é também viver este momento aqui na casa da mãe? É uma bênção, né? Uma alegria muito grande. Falar de Nossa Senhora é falar de graças, de milagre, de vitórias em todas as áreas de nossas vidas, né? No matrimônio, com nossos filhos, com nossa família. São muitas as graças recebidas. A gente tem só que louvar e bendizer. E é uma emoção muito grande sempre estar aqui. E é um momento também de muito silêncio, né? O dia de hoje é para a gente meditar, para a gente refletir, né? O amor de Cristo, né? O amor maior, né? Morreu na cruz para salvar a humanidade, né? Para os nossos pecados. Qual que é a reflexão de vocês também, né? No dia de hoje? Mudança de vida, né? É uma emoção muito grande e assim transformar a vida, participar dessas comemorações e mudar de vida, mudar o coração, ser mais humilde, como o padre falou agora. Para a gente estar próximo de Deus, a gente tem que ter humildade. Dona Malva, nessa humildade é diferente também quando a gente vive ela a cada dia, mas ao lado da família, né? E vendo que a família, a filha, está no caminho certo, né? Trazendo outros também. Como que é um pouquinho, por favor? É muito bom, muito gratificante. É assim, maravilhoso estar aqui nessa igreja. Eu sinto uma paz muito grande aqui nesta igreja. E ontem eu vim comemorar meus 78 anos, comemorar a minha família, que eu tenho 5 filhas, 9 netos e 3 bisnetos. São a razão da minha vida. E os agregados que estão casados com meus netos e netas. Trazendo muita alegria, né? E falar em alegria, Dona Neuza, a gente estava, né, comentando, claro que hoje é um dia de reflexão, né, um dia de muito silêncio, mas também de relembrarmos coisas boas na vida também e trazer os agradecimentos. Inclusive, todos estão de verde hoje, a esperança nesse ano santo, não é? Foi combinado, não foi? Conta um pouquinho. Não, não foi combinado, foi a maior coincidência esse verde, mas é a esperança mesmo. É muito bom estar aqui. Eu sou uma pessoa que deve ter mais de 20 anos, eu venho todos os anos em Aparecida. Venho mais agradecer, porque as graças que a gente recebe da mãe são muito grandes. E agora a Semana Santa ter vindo aqui, para mim foi muito bom, porque realmente é uma reflexão, é momento de reflexão, momento de perdão, é momento de repensar a vida, né? Isso é muito bom. Fiquei muito feliz com essa vinda aqui dessa vez, que apesar de eu vir tantas vezes, eu nunca tinha vindo na Páscoa. Diferente também. E volta renovada para casa? Diferente, muito diferente. A gente volta com outra cabeça, com outro coração. Muito obrigada. Obrigada a toda a família pela participação conosco aqui na TV Aparecida. Que a alegria, né, siga também com vocês. E, é claro, a esperança, né, assim como a família de Cristalina, para todos os fiéis, para todos os brasileiros, quem está aqui no nosso país também, vivendo neste momento de amor e, é claro, de ressurreição, agora já pensando na Páscoa no domingo. Rafa, por estar conosco nessa noite aqui, você, Leandro, Letícia, toda a nossa equipe. E é interessante como que é necessário a gente viver bem esses momentos de Tríduo Pascal, de Quaresma. O irmão pregou o retiro no hotel. Quanto foi boa essa preparação para toda a Quaresma, né? Para viver bem esse período quaresmal e esse Tríduo Pascal. Eu falei agora há pouco da Via Sacra, lá em Roma, lá no Vaticano, que é realizada tradicionalmente ali no Coliseu. Quero falar também sobre a celebração da Paixão hoje, lá no Vaticano. O Papa Francisco não esteve, ele que vive o seu próprio Calvário também, né? Mas quem foi o presidente da celebração foi o prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais
orientais, delegado do Papa Francisco, Dom Cláudio Gugerotti. Ele presidiu a celebração na Basílica de São Pedro da Paixão do Senhor, com a liturgia da palavra, a adoração da cruz e também a Sagrada Comunhão, para mais de 4.500 participantes. O pregador dessa celebração foi o Frei Roberto Pasolini. Ele é o pregador da Casa Pontifícia, fez as pregações durante todo o período da Quaresma. Inclusive o Papa Francisco, enquanto estava hospitalizado, fez todo esse caminho quaresmal do seu quarto lá no Hospital Gemelli, acompanhando o pregador da Casa Pontifícia. E o pregador disse que no centro do Tríduo Pascal pulsa o coração da Sexta-feira Santa. Entre o branco da ceia do Senhor e o da sua ressurreição, a liturgia interrompe a continuidade cromática, tingindo todos os parâmetros, os parâmetros de vermelho, e convidando os nossos sentidos a sintonizarem com os tons intensos e dramáticos do maior amor do mundo. E a gente percebe, então, como é bonito ver que qualquer lugar do mundo a celebração é a mesma, né, irmão? As pessoas se ajoelham, beijam a cruz, e aí a gente percebe essa sintonia também, a comunhão. E é isso que, inclusive, o sino do ano passado fala da comunhão, né? Todo mundo comungando do mesmo Espírito, não é mesmo? E é uma grande graça que nós queremos pedir, né, Camila, Eduardo, para a nossa igreja. É da unidade, é da sinodalidade. A gente caminha com o Senhor para a gente caminhar juntos no espírito de participação, de comunhão, de missão. E você dizia bem, olha a riqueza da liturgia da Mãe Igreja, né? Nós elevamos o nosso coração ao Deus da vida numa grande prece universal. Foram aquelas preces que nós rezávamos hoje à tarde na nossa celebração. Exatamente naquele pedido assim, Senhor, que a minha prece possa chegar onde eu não posso ir. É a minha oração, então, que me torna também universal. A gente pode dizer, olha, sou católico, apostólico, romano, a gente tem uma identidade cristã. E exatamente porque nós acreditamos nesse Jesus, nós amamos, nós renovamos a nossa fé, nos comprometemos com o seu reino e pedimos perdão. Amanhã, na solene vigília pascal, às 8 horas da noite, ao vivo, você vai poder rezar conosco aqui direto do santuário. Antes nós temos a Central da Paixão. Nós vamos ter lá um momento do precônio, é o canto do Exultate, é a proclamação solene da Páscoa. Lá tem um trecho forte que vai dizer assim, ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Redentor. É Jesus. É Jesus que se inclina para nos perdoar, é Jesus que nos dá essa misericórdia ilimitada. Nós falamos desse ano santo, das indulgências. Então, Deus que perdoa tudo e sempre. E viver esse sentimento, celebrar nesse espírito, é a gente ter a certeza que nós queremos manifestar a solidariedade e a esperança. Até porque o coração da nossa fé é em Jesus. Esperança das esperanças é Jesus. Vã, inútil seria a fé se o Cristo não tivesse ressuscitado. Então, nós olhamos em frente, nós caminhamos nessa perspectiva como peregrinos e peregrinas da esperança. E a esperança não decepciona, porque essa esperança é o próprio Jesus. É bonito, nessa imagem, nós estamos vendo mais uma vez aqui direto do santuário, na conclusão dessa Sexta-feira Santa, da procissão do Senhor Morto, exatamente o que o Padre Ferdinando dizia para nós. Nós celebramos um momento de religiosidade onde o povo manifesta a sua piedade. Olha a riqueza da nossa fé, das celebrações, das cerimônias e das liturgias que vão se tornando vida na nossa vida e na nossa história, que é a história de salvação, que é a história de redenção. Irmão, eu queria também destacar aproveitar, só uma coisa, sim. A gente viu mais cedo ali o canto da Verônica. Eu destaquei a imagem de Nossa Senhora das Dores, depois veio o canto da Verônica, e agora, irmão, tem um personagem essencial. Depois que Jesus morre, que ele é retirado da cruz, a gente percebe que tem quem cuidou também de encontrar um túmulo que estivesse, que não tinha sido usado, e essas pessoas levam. E a nossa esperança começa a surgir aí, não é mesmo? Nicodemos aparece nessa passagem, né?
E Nicodemos é uma pessoa que aparece nessa passagem porque ele tem um encontro com o Senhor. Nós falamos de muitas cerimônias, procissões, do encontro. A procissão é sempre o encontro, a vida é a arte dos encontros. Nós que nos encontramos com os irmãos e irmãs exatamente para celebrar a nossa fé. E mais forte tem que ser a fé, tem que ser a união. E é no encontro com o Senhor que nós vamos reconhecendo. Como, por exemplo, José de Arimateia, não é? Homem bom e justo, diz o Evangelho. Ele que foi emprestar o túmulo, nós ouvíamos hoje na narrativa do Evangelho, nessa tarde, na Sexta-feira Santa. Então nós queremos pedir essa graça também, né? No esquife ali do Senhor morto, o que é que nós queremos sepultar? Para com Jesus a gente ressuscitar. Só para encerrar, irmão, eu ia falar justamente isso. A gente falou tanto do Papa, né? O Papa que tem vivido o seu Calvário. Momento de provação. Então, aproveitar o finalzinho dessa Central da Paixão, tudo isso que a gente viveu nessa Sexta-feira da Paixão, a morte de Cristo, e a gente agora espera pela ressurreição no domingo de Páscoa, aproveitar para rezar pelo Papa. Ele que pede tanto, né? Rezem por mim. A cada aparição dele, e ele tem feito aparições de surpresa, mesmo debilitado, mesmo em recuperação da dupla pneumonia que ele teve, passou mais de um mês hospitalizado e hoje está lá na Casa Santa Marta se recuperando com assistência de médicos. Ele sempre pede, rezem por mim. Então que a gente volte também as nossas orações ao Papa Francisco, que mesmo debilitado foi ao presídio Regina Coeli, onde ele lavou os pés dos detentos. Lá em 2018 ele retornou para ter esse encontro especial. E ele vai aparecer de surpresa domingo de Páscoa, eu tenho certeza, lá na Praça São Pedro. Então as nossas orações ao Papa Francisco. Obrigado por mais uma vez estar ao lado do senhor, estar ao seu lado, Camila, e ao seu aí de casa. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês, parabéns ao Departamento de Jornalismo da TV Aparecida pela Central da Paixão nesse ano de 2025, e o Papa fez tudo isso porque ele é um peregrino da esperança, porque Jesus é um peregrino da esperança, porque nós queremos ser também. Meu irmão, minha irmã, Deus não se deixa derrotar. Ele ressuscitará o seu Filho Jesus. Toda lágrima, toda dor serão vencidas. Isso é esperança para a nossa caminhada. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você. A gente se encontra amanhã ao longo da nossa programação, tem a Central da Paixão, você reza conosco no sábado para que à noite nós possamos dar um grande grito de aleluia. Hoje, mais tarde, você acompanha o descendimento da cruz, direto lá de São João del Rei, uma belíssima e tradicional celebração. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Boa noite.